Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Vamos do verso 18 até o verso 25. Veremos hoje mais 3 princípios que o apóstolo Paulo coloca para regulamentar o uso do dom de línguas no culto. 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 18 ao verso 25. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a esse povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. A partir daqui, do verso 26 até o final, Paulo então passa a dar orientações práticas sobre falar em línguas, profetizar e a participação das mulheres no culto. É o que nós veremos próxima segunda-feira, se Deus permitir. Mas hoje vamos ver aqui essa instrução que Paulo dá para os crentes de Corinto com respeito ao uso das línguas no culto. Vamos orar, pedindo que Deus nos ajude a compreender e aplicar ao nosso coração. Sim, Pai, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para entender essas coisas espirituais. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor nos guie, nos tome pela mão e nos conduza pelos caminhos da Tua Palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos humildade, fidelidade e, acima de tudo, submissão a Ti, porque nós queremos Te adorar e fazer o que é certo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, apenas para darmos o quadro maior, é sempre uma regra muito boa a gente primeiro estabelecer o quadro maior para entrar depois nos particulares, nos detalhes. A visão do todo nos ajuda a interpretar a parte. A igreja de Corinto, entre muitos problemas, tinha desarranjos e desordens no culto público. Paulo começa a tratar dessas questões a partir do capítulo 11, onde ele primeiro fala da participação das mulheres no culto, orando e profetizando com véu e sem véu. Depois, no capítulo 11, ele trata de outro problema no culto, que era a celebração da ceia do Senhor, que estava sendo feita de maneira bastante irregular, a ponto de Paulo dizer que nem era mais a ceia do Senhor aquilo que eles estavam celebrando ali. Depois, a partir do capítulo 12, ele começa a falar a respeito dos espirituais e dos dons espirituais que Deus deu para a edificação da sua igreja. No capítulo 12, ele fala a origem dos dons, fala da diversidade dos dons, da unidade que existe entre eles e dá uma lista do que seriam os dons mais essenciais para a igreja, a começar com apóstolos, profetas e mestres. E ele coloca o dom de línguas como sendo o último dessa lista, talvez de propósito para questionar a prioridade que a igreja de Corinto estava dando ao dom de línguas. E, na verdade, esse era provavelmente o problema central. Era que os coríntios estavam apaixonados ou, de alguma forma, encantados com o dom de línguas e davam a esse dom uma preeminência que não cabia no culto. Muitos dos coríntios falavam em línguas, falavam ao mesmo tempo, e não havia interpretação. O apóstolo Paulo entendia que isso em nada contribuía para o culto, porque era necessário que a igreja fosse instruída para que houvesse edificação.
Edificação é a palavra-chave aqui no capítulo 14, aparece várias vezes. Paulo está preocupado com a edificação e, é óbvio, o dom de línguas, uma vez não interpretado e não sendo compreendido pela igreja, não edifica a igreja, não instrui a igreja, não traz consolo, orientação, enfim, qualquer palavra que sirva para a edificação. Por isso o apóstolo Paulo, ele tem essas reservas todas que ele vem falando até agora e outras mais que nós veremos hoje. E é importante também dizer que ele não está negando a existência do dom e nem que o dom fosse verdadeiro. Ele está questionando o uso errado que era feito pela igreja com respeito ao falar em línguas. No capítulo 13, ele havia apontado um caminho mais excelente, que era o caminho do amor. O que a igreja precisava era de um batismo de amor, por assim dizer, em vez de se lançar desenfreada em busca da manifestação de alguns dons em particular. E aí no capítulo 14, Paulo faz a comparação entre o dom de línguas e o dom de profecia. Já que a igreja de Corinto queria dons, então que pelo menos buscasse o dom de profetizar, porque era superior ao falar em línguas pelos motivos que nós já expusemos no início do capítulo 14. Agora nós veremos mais 3 princípios que Paulo coloca aqui. Lembrando os princípios anteriores, ele tinha dito que a prioridade tem que ser para aquilo que edifica, do verso 1 até o verso 4. Depois ele tinha dito que se não for inteligível o dom espiritual, para nada aproveita, e ele dá aquelas 3 ilustrações do corneteiro, da orquestra e dos 2 estrangeiros. Depois ele fala da necessidade de que os coríntios orassem por interpretação para o dom de línguas, porque era preciso orar com o Espírito, mas também orar com entendimento. Cantar no Espírito, mas cantar com entendimento. Era preciso associar a mente às manifestações para que elas tivessem algum sentido. E agora nós vamos ver, primeiro, a preferência que Paulo tem com respeito às reuniões da igreja, no que diz respeito ao exercício dos dons. Depois, mais um princípio, que é a natureza das línguas como sinal para os descrentes. E, por último, é válido não parecermos doidos. É o que nós vamos ver por final. Então, vamos ver do verso 18 a 19, onde o apóstolo Paulo coloca a sua preferência. Ele diz assim: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Nós não temos no livro de Atos nenhum registro do apóstolo Paulo falando em línguas. Nós sabemos como ele se converteu. Nós sabemos que Deus mandou Ananias a uma casa onde ele estava, onde Saulo estava, cego. Ananias orou por ele, impôs as mãos sobre ele. Ele ficou curado da cegueira, caiu umas escamas do seu rosto e ele foi cheio do Espírito Santo, mas não tem nenhum registro de que Paulo tenha falado em línguas ali. O livro de Atos, como eu disse, não tem nenhuma ocorrência da glossolalia nos lábios do apóstolo Paulo. Mas que Paulo falava em língua, nós sabemos por esse versículo aqui, onde ele dá graças a Deus que ele fala em línguas mais do que os coríntios. Quando ele diz que fala em línguas mais do que os coríntios, pode significar falo mais vezes, com mais frequência, ou eu falo em mais línguas do que vocês, se nós considerarmos que às vezes esse dom é chamado de variedade de línguas. Então, a pessoa que fala em línguas, ele não só fala naquela língua em particular, por exemplo, mandarim, mas ele é habilitado em falar em outros idiomas que ele nunca aprendeu, nem sempre o mesmo. Daí Paulo se referia a esse dom, aqui no capítulo 12, aliás, como sendo variedade de línguas. Então, provavelmente é esse o sentido. Paulo diz aqui que ele fala em mais línguas, quando ele está exercitando o dom, do que os próprios coríntios falariam. Com isso, dizendo que ele tinha experiência com esse dom. Ele tinha experiência com esse dom e ele agradece a Deus porque ele falava em línguas. Falar em línguas fazia parte do equipamento dos cristãos e dos apóstolos do século I.
no livro de Atos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, os 12 apóstolos de Cristo e os 120 irmãos que estavam lá, eles todos passaram a falar em línguas que eram reconhecidas pelos representantes das nações que haviam ali. Então, eu gosto desse versículo por uma razão, por várias, mas a principal é essa. Às vezes, quando eu estou falando a respeito do que eu entendo, do que a Bíblia está dizendo a respeito do dom de línguas, alguns irmãos chegam para mim e dizem assim: essa sua dificuldade com o dom de línguas é porque você não tem experiência, você nunca falou em línguas, porque se você tivesse falado, você não seria tão reticente ou não teria tantos cuidados com o dom de línguas. E eu sempre respondo apontando para esse versículo. O apóstolo Paulo falava em línguas, mas pense em alguém que tinha reservas a que esse dom fosse usado na igreja, e especialmente da forma errada. Então não é uma questão de experiência, o apóstolo Paulo tinha experiência, mas ele aqui vai dizer que se for falar língua, que sejam 2, quando muito 3, e que tenha intérprete. E olhe que ele dá graças a Deus que ele falava em línguas mais do que os coríntios. Então não é uma questão de experiência. Ele não precisa experimentar um determinado dom para entender corretamente o que é que a Bíblia fala a respeito dele. Experiências são importantes, mas elas não estabelecem doutrina. As experiências têm que ser examinadas à luz da Bíblia, porque pessoas podem ter experiências que não são produzidas por Deus, não são produzidas pelo Espírito Santo, mas é fruto do seu próprio coração, da sua mente, do seu emocional. Então, nós precisamos sempre ter cautela. Mas aqui, Paulo está dizendo que ele sabe o que é o dom de línguas e que ele fala em línguas mais do que os coríntios. Agora, essa ênfase dele é para o que ele vai dizer em seguida. Olha o verso 19. Contudo, apesar da minha experiência e apesar de eu falar em línguas mais do que vocês, eu prefiro falar 5 palavras com meu entendimento, faltou dizer aqui, contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Vamos tentar entender aqui o que é que Paulo está dizendo, porque esse princípio aqui é muito importante. Está falando da preferência do apóstolo inspirado, que sabia o que era falar em línguas e que tinha esse dom. Ele diz que, no que se refere à igreja, quando ele fala da igreja aqui, ele está se referindo às reuniões da igreja. Por que é que eu digo isso? Lendo. Se a gente for lendo, quando chega no verso 23, ele diz: se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas. Então é claro que ele tem em mente a reunião da igreja, quando a igreja está reunida para o culto. A igreja se reunia nas casas lá em Corinto, não tinha templos, tinha casas. Mas regularmente eles encontravam lugar para se reunir como igreja. Os cristãos de Corinto se reuniam num mesmo lugar, embora com frequência eles estavam nas suas casas cultuando a Deus, o que não evitava que eles se reunissem no mesmo lugar, está dito aqui. Então Paulo diz, no que respeita às reuniões da igreja, quando a igreja está reunida, eu prefiro falar 5 palavras com meu entendimento, quer dizer, 5 palavras numa língua que todo mundo entende. Eu gosto aqui da tradução eu não me lembro aqui qual foi, acho que foi a NVI, ou foi a nova tradução na linguagem de hoje, que diz que nas reuniões da igreja ele preferia dizer 5 palavras que possam ser entendidas. É isso que quer dizer, 5 palavras com meu entendimento, é 5 palavras que podem ser entendidas, ou seja, na língua que vocês entendem. Então, no que diz respeito ao culto, apesar de eu falar em línguas mais do que todos vocês, eu prefiro falar 5 palavras numa língua que vocês entendem do que 10.000 palavras em línguas que vocês não entendem. Nós deveríamos levar em consideração essa preferência aqui. Quem está falando aqui é um homem inspirado por Deus, dado como apóstolo e mestre para a igreja, onde ele apresenta a sua experiência pessoal como um pano de fundo contra o qual ele coloca esse princípio. Que a edificação da igreja é tão importante que, mesmo ele tendo esse dom a esse nível, ele se abstém. Ele prefere, na igreja, profetizar, ensinar, pregar, trazer algum
benefício para a igreja no idioma que todo mundo conhece. Esse é o primeiro princípio que nós vamos ver hoje. O segundo está aí do verso 20 até o verso 22, e ele é um pouco mais complicado. Ele é um pouco mais complicado porque vai exigir que nós façamos uma análise de algumas passagens do Antigo Testamento. Ele diz no verso 20, irmãos, e assim vejam que, apesar de todas as reticências que Paulo tinha para com aquela igreja, ele ainda os considerava como uma igreja cristã. Eles eram crentes. A igreja, apesar de todos os seus defeitos, ainda era uma igreja de Cristo. E Paulo se refere a ele como irmãos. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Paulo já tinha dito no capítulo 3 que os coríntios eram carnais, que eles eram crianças em Cristo. Eles não tinham maturidade. E essa é a razão pela qual eles estavam fascinados por esse dom. Fascinados por esse dom. Como crianças que estavam ao redor de um brinquedo barulhento e brilhante. Estavam fascinados com isso. Não sejam crianças no entendimento, mas sejam maduros. Sejam maduros com respeito à compreensão das coisas, diz o apóstolo Paulo. Aqui uma chamada que ele está fazendo, que prepara o que ele vai dizer com respeito a uma das principais finalidades do dom de línguas. E antes de eu explicar o que é que Paulo está dizendo aqui, é bom lembrar, já fazer assim uma ressalva. Paulo vê o dom de línguas como útil para a igreja se tiver edificação, se tiver interpretação. Ele coloca o dom de línguas, inclusive, na lista de dons do capítulo 12 e das duas listas que estão no capítulo 12, uma no começo e outra mais no fim. Então, o dom de línguas ele é dado à igreja e ele tem uma finalidade, se for interpretado, edificar a igreja. Mas o dom de línguas tinha uma outra dimensão que os coríntios estavam se esquecendo e que talvez, naquele contexto, fosse a dimensão ou a característica mais importante, que era sinal do juízo de Deus sobre os incrédulos. As línguas eram sinal do juízo de Deus sobre os incrédulos. Como é que a gente chega a essa conclusão? E aí você pode deixar marcada, como eu vou fazer aqui, você vai deixar marcado 1 Coríntios, onde a gente está, e vamos lá para o Antigo Testamento. Nós vamos começar com Moisés, lá em Deuteronômio. Depois nós vamos passar por Isaías e depois Jeremias. Deuteronômio capítulo 28. Esse capítulo é conhecido porque ele fala das bênçãos e das maldições da aliança de Deus com o seu povo. O princípio da aliança é muito simples. A obediência traz a bênção, a desobediência traz a maldição ou o castigo. Era essa a aliança de Deus com a nação de Israel, funcionava nesses termos. Se Israel obedecesse a Deus, a gente tem aqui, capítulo 28, a partir do verso 1 até o verso 14, se Israel obedecesse a Deus, as seguintes bênçãos viriam sobre os israelitas. E aí vem a lista. Prosperidade, a vitória sobre os inimigos, paz no seu território, o gado se multiplicando, colheitas fartas, enfim, todas aquelas bênçãos materiais características da antiga aliança estavam prometidas se Israel obedecesse. Mas e se Israel desobedecesse a Deus, se quebrasse a aliança e traísse Deus com deuses estranhos? Aí vem os castigos decorrentes da desobediência, que vai do verso 15 até o verso 68. Tem muito mais praga do que bênção. Então, é como se dissesse assim, cuidado. E aí ele vai dizendo, se vocês desobedecerem a Deus, aí vem malditos, o verso 16, malditos serão vocês na cidade, maldito no campo, maldito seu cesto de cereais, maldita sua amassadeira, maldito o fruto do seu ventre. É Deus amaldiçoando, não é o diabo não. É Deus amaldiçoando o seu próprio povo. Se desobedecer, olha a maldição que vem em cima de você. Aí no verso 20, o Senhor mandará sobre vocês a maldição, confusão e a ameaça
Verso 21, o Senhor fará com que a peste se apegue a vocês. Verso 22, o Senhor vai ferir com fraqueza, febre, inflamação, calor ardente, seca, crestamento, ferrugem. É muita coisa, mas de todas essas maldições que são colocadas aqui, como castigo de desobediência à aliança, a pior de todas era o desterro. Olha, a partir do verso 49. Está continuando, né? A lista de maldições. Quando chega no 49, diz assim: o Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão. Nação cruel, que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Eles comerão o produto dos animais e da terra de vocês, até que vocês sejam destruídos. Verso 52, cercarão todas as cidades em que vocês moram. E vão levar vocês embora da terra. O pior castigo da aliança era o desterro. Era serem expulsos daquela terra que Deus havia prometido dar a Abraão, Isaque e Jacó, e que os israelitas agora ocupavam. E Deus diz: quando vocês me desobedecerem, eu vou mandar para vocês, contra vocês, uma nação cuja língua vocês não entendem. E essa nação vai ser instrumento do meu juízo contra vocês. Eu vou usá-los para tirar vocês da terra e levar vocês em cativeiro. Então, língua estranha, aqui é sinal do juízo de Deus para a nação incrédula. Foi assim que o profeta Isaías interpretou. Vamos lá para Isaías agora? Isaías capítulo 28. Isaías está falando da nação de Israel no período um pouco antes do desterro babilônico, um pouco antes da invasão babilônica e da expulsão dos judeus daquela terra. E Deus está reclamando aqui. Olha, a partir do verso 9, os judeus diziam assim, eles dizem: a quem ele quer ensinar o conhecimento? A quem ele quer explicar a mensagem? A crianças desmamadas, os que acabaram de ser afastados do seio materno? Porque nos fala como a crianças, repetindo frases e frases. Está falando aqui, eles estão falando mal de Isaías. Esse Isaías está pensando que a gente é o quê? Criança? Está querendo ensinar a gente o beabá, como se a gente fosse ignorante e não conhecesse a respeito de Deus. Estavam reclamando da fala de Deus através do profeta. Uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Os judeus estavam reclamando da palavra de Deus pregada através do profeta Isaías. Aí Deus diz: é assim? Então, olha, verso 11. Pois bem, já que vocês estão dizendo isso, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a esse povo. Vocês não querem me escutar? Não querem escutar a palavra do profeta Isaías, que está falando na língua de vocês, que está trazendo a mensagem do Senhor de arrependimento para vocês? Então está bem. Eu vou mandar um outro mensageiro para falar com vocês, mas ele vai falar numa língua que vocês não entendem. Ao que Deus está se referindo aqui? Aquilo que Moisés disse. Eu vou mandar uma nação que vocês não entendem e cuja língua vocês não entendem, e essa nação ela vai ser o meu instrumento de justiça e castigo contra vocês. Foi exatamente assim que o profeta Jeremias também interpretou. Jeremias capítulo 5. Jeremias falando no mesmo contexto da invasão babilônica, desobediência do povo de Deus. Olha o que é que diz Jeremias 5,15. Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. A aljava deles é como a sepultura aberta, todos os seus homens são valentes, devorarão as colheitas e o pão de vocês, devorarão os seus filhos e suas filhas, e comerão as suas ovelhas e o seu gado, e assim por diante. O que é que tudo isso significa? Significa o seguinte: quando o povo de Israel se visse cercado por uma nação inimiga,
e que ouvissem os soldados inimigos falando no idioma que eles não entendiam, eles deviam dizer: eu já vi isso em algum lugar. Isso é o juízo de Deus contra nós. Está se cumprindo o que Moisés, o que Isaías e o que Jeremias disse. Os babilônicos, primeiro vieram os assírios. Deus mandou os assírios contra o reino do norte, a nação de Israel. Língua que os judeus não entendiam. Depois, 100 anos depois, ele manda os babilônicos ou caldeus, que falavam aramaico, o judeu falava hebraico, parecido, mas é diferente. Para levar o reino do sul, Judá, cativo para a Babilônia. Povos cuja língua Israel não entendia e que eram instrumentos de Deus para exercer o seu juízo. Agora vamos voltar para 1 Coríntios 14. Paulo está citando aqui Isaías, aquela profecia que a gente leu de Isaías. Ele diz no verso 21 do capítulo 14, na lei, quer dizer, no Antigo Testamento, está escrito: falarei a esse povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Mesmo que eu castigue eles através dessas nações, eles não vão me escutar. E não escutaram mesmo, tanto é que Deus os expulsou. Conclusão de Paulo no verso 22. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. As línguas são um sinal para os incrédulos no meio do povo de Israel, de que o juízo de Deus está sobre eles. Querem o terceiro episódio de toda essa novela? Ano 33, 32, a gente não tem uma dúvida aí da cronologia. Dia de Pentecostes. Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no coração de Jerusalém. Cidade lotada, festa da Páscoa. Os apóstolos e os demais irmãos começam a falar em línguas que os judeus não entendiam. Línguas estranhas. A não ser alguns que eram das províncias romanas que estavam ali representados. Um judeu que entendesse a palavra de Deus, que se lembrasse dessas passagens, estivesse ali e visse os apóstolos falando nesses idiomas estrangeiros, eles deveriam dizer: eu sei o que é isso. É um sinal de que o juízo de Deus está se aproximando. E o que aconteceu 40 anos depois de Pentecostes? Os romanos cercaram Jerusalém. E Jerusalém foi arrasada pelo general Tito, que mais tarde se tornaria o imperador Tito Vespasiano, que levou os judeus cativos, espalhou para fora da terra juízo de Deus precedido pelo aviso de línguas estranhas. Mais uma vez. Portanto, as línguas são um sinal não para o crente, mas um sinal para os que não creem, para os incrédulos. É somente esse o uso das línguas? É somente para isso que serve? Para avisar o juízo de Deus sobre os ímpios? Não, como eu disse. O dom está lá na lista de dons que Deus dá para a edificação da igreja. Mas, em se tratando desse dom, ele tem essa dimensão. E é por isso que Paulo diz: meus irmãos, não sejam crianças. Vocês estão brincando com fogo. Vocês não estão entendendo todas as dimensões desse dom, o que é que ele representa, o que é que ele significa. E aí vem o terceiro princípio, como que para mostrar como isso pode acontecer na prática. Ele vai dizer assim: se vocês todos estiverem falando em línguas no mesmo lugar e chegar um descrente, ele vai dizer que vocês estão loucos, e ele vai embora. E ele vai embora. Vamos ler? É o terceiro princípio. O primeiro é a preferência de Paulo. Mesmo que ele falasse em línguas, ele prefere falar 5 palavras que todo mundo entenda. Segundo princípio é que o dom de línguas é sinal do juízo de Deus contra os incrédulos. Foi assim que funcionou no Antigo Testamento, e eu creio que é assim que funcionou também no dia de Pentecostes, com referência à destruição de Jerusalém. Mas olha o que Paulo diz aqui. Assim, ele está agora trazendo a consequência, né? Dessa forma, considerando que é assim que funciona. Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, que era o que acontecia na igreja de Corinto, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, o não instruído aí é o não instruído na fé, é a mesma coisa para descrente. Será que não vão dizer que vocês estão loucos? O
Porque, sinceramente, né? E aqui não vai nenhum desrespeito, não vai nenhum abuso, não vai nenhum demérito ou qualquer outra coisa. Mas imagina a situação, uma pessoa que não entende o que é o Evangelho, não entende as coisas de Deus, não entende nada disso, ele é descrente. E de repente ele entra nessa reunião, onde lá vê as pessoas falando coisas, dizendo coisas que ela não compreende, e num estado de exaltação. Qual o efeito que isso pode ter? Qual o efeito natural que isso vai ter naquela pessoa? Ela vai dizer, eu acho que eu entrei num hospício. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Porventura não dirão que vocês estão loucos? Não é sem razão que eu acredito, não é sem razão que quando o movimento pentecostal chegou no Brasil e ganhou força, as igrejas pentecostais tradicionais, elas reservavam o momento de falar em línguas para as reuniões durante a semana e só entrava quem tinha carteira de membro. Então, exatamente por isso. Por que esse cuidado? Exatamente por isso. Porque, né, se for num culto público, hoje em dia os evangélicos perderam isso aqui. A pessoa está pregando na televisão, pregando na internet, e de repente, no meio da pregação, começa a falar coisas, começa a dizer coisas que não tem sentido nenhum. O que espera demonstrar com aquilo? Está querendo demonstrar o quê? E eu estou dizendo, eu faço essa indagação com sinceridade. Eu até hoje não entendo o porquê. E não é porque eu não falo, viu? Não é porque eu não falo. Porque Paulo falava e ele também tinha restrições aqui, tinha dificuldades com tudo isso, ele tinha dificuldades, porque ele está preocupado com o Evangelho. Gente, se a gente não fizer nada disso, o pessoal já chama a gente de doido, não chama? O Evangelho é o que para os que perecem? Loucura! A mensagem do Evangelho já é loucura para o descrente, e agora a gente dá um pau para eles bater na gente. Aquilo que a gente crê já é loucura para eles. E agora nós vamos dar motivo para eles dizerem, são doidos mesmo. Por isso Paulo diz, meus irmãos, olha, pensa bem, se todos se reunirem no mesmo lugar, começar a falar em línguas, se entrar alguém que não entende ou que não tem conhecimento dessas coisas, não vai ser a reação que vocês querem, não. Porque línguas não é sinal da presença de Deus, como vocês querem necessariamente. Porque era assim, lembra que nós falamos isso desde o início? Como é que a igreja de Corinto sabia que Deus estava no meio dela? Porque tinha muita gente falando em línguas. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que não é assim que funciona. Agora, ao contrário, veja o contraste que ele faz. No verso 24. Se todos profetizarem, e nós já vimos aqui no início do capítulo 14, que o que era exatamente a profecia no século I, ninguém tem plena certeza, mas com certeza incluía ensino, instrução, consolo, admoestação. Nós vimos isso com muita clareza no início do capítulo 14, eu espero. Paulo diz, se todos começarem a profetizar, trazer uma palavra de Deus, e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos, e os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. É o efeito da palavra de Deus. Eu me lembro na época que eu ficava na porta da igreja para cumprimentar os irmãos depois do culto. Né? Teve uma época, pode acreditar, teve uma época que acontecia isso. Quando a gente presencialmente tinha culto presencial e o pastor ficava lá. Primeiro saiu o pastor, ele ficava lá na porta cumprimentando todo mundo. Não foram poucas as vezes que chegou alguém e disse assim, que eu nunca tinha visto, ou que eu não me lembrava, um membro da igreja chegava e dizia assim, pastor, parece que o senhor passou a semana atrás da porta da minha cozinha, porque tudo o que o senhor disse é minha vida. Os segredos do meu coração foram manifestos. Parece que o senhor estava pregando para mim. Eu nem sabia quem era a pessoa. É esse o efeito da profecia. E a profecia aqui é a palavra de Deus. É ela que vai como uma espada afiada lá no coração, manifesta o pecado da pessoa, a pessoa se quebranta, se arrepende, e aí ela se prostra, e aí sim, final do verso 25, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Mas o que é que traz essa consciência? Não são as línguas.
As línguas provocam a reação. Esse pessoal está doido. Mas o que provoca então essa reação? Deus de fato está aqui. A palavra de Deus, a palavra ensinada, a palavra pregada no poder do Espírito Santo. É isso que convence, é isso que quebranta, é isso que humilha o pecador, é isso que o traz arrependido aos pés de Deus, se prostrando e dizendo: Deus verdadeiramente está aqui. Deus verdadeiramente está aqui. Como eu disse, a partir do verso 26, Paulo vai passar a regular o culto na igreja, mas isso vai ficar para segunda-feira. Nós vamos terminar aqui com uma ou outra observação. Primeira, já falei, me adiantei, mas só repetir: Paulo tinha experiência, Paulo falava em línguas, mas, entretanto, ele tem todos esses cuidados, mostrando que não é pelo fato de que eu não tenho essa experiência de falar em línguas que me impede, não é o fato de que eu não tenho essa experiência de falar em línguas a razão pela qual eu tenho restrições, porque Paulo tinha experiência e tem muita restrição a esse dom. Então, por favor, não use mais esse argumento. Você está dizendo isso porque você nunca falou. Você nunca teve uma visão, nunca teve um sonho. Eu não preciso de experiência. A Bíblia fala a respeito disso. Se Deus quiser me dar experiência, Ele vai dar. Ele vai dar. Mas eu não vou usar as experiências para estabelecer doutrina, mas, ao contrário, doutrina para julgar as experiências. A segunda coisa que eu queria dizer é o cuidado que a gente tem que ter com aqueles que são de fora. Às vezes a gente perde a visão de reino e a igreja está muito preocupada consigo mesma, com os cultos, com a sua liturgia, quando nós devíamos ter uma preocupação com os de fora. Essa é a preocupação de Paulo. A igreja de Corinto estava muito em si mesmada, estava fechada, e Paulo pergunta: e os de fora? E o pessoal que vem para o culto? E o pessoal que, porventura, são os seus convidados e que estão ali participando, vendo tudo aquilo. Então, nós temos que pensar neles também. E não simplesmente ficar pensando numa caixinha fechada à igreja, mas tem que lembrar que nossa missão é pregar o Evangelho a toda criatura. E, por último, mais uma vez, a importância do foco na instrução e na edificação da igreja. A igreja se reúne com o propósito de louvar a Deus e glorificar a Deus e edificar-se. E isso é feito através de palavras compreensíveis, através de dons que podem ser entendidos e que transmitam o conhecimento de Deus. Queridos, como eu disse, eu tenho queridos irmãos, meus pastores que são próximos de mim, que são bastante pentecostais. Eu não tenho problema, né? As pessoas às vezes ficam dizendo: não, o pastor Augusto é contra o pentecostal. Eu não sou. Nós consideramos os irmãos pentecostais como igreja irmã, nós não temos dificuldade com isso. Mas isso não quer dizer que a gente não possa discordar dessas questões que não nos parecem centrais à fé. Você não vai deixar de ir para o céu ou ir para o céu, dependendo da sua ortodoxia com relação à doutrina do dom de línguas. Graças a Deus, não é? Porque ia ser complicado isso aqui. Mas nós podemos discordar e discordar pacificamente e apresentar os motivos pelos quais a gente quer isso. Eu falo porque meu desejo é a edificação da igreja, é uma igreja madura, uma igreja que seja bíblica, uma igreja que seja espiritual. Esse é o desejo do meu coração.